Bom, nós veremos nessa aula de hoje quais são os principais defeitos recorrentes no produto iogurte. Então eu começo falando defeitos no flavor, né? O flavor, temos conhecimento que é a tradução da palavra flavor é sabor e aroma. Então é um julgamento sensorial onde necessita, né, colocar a amostra na boca para fazer a avaliação do sabor juntamente com o aroma. E dentre esses problemas de flavor, nós temos um clássico aqui que é o gosto de levedura e mofado. Então, o que traz, né, esse defeito ao produto? É contaminação por leveduras e mofos é a causa do problema. Então, a origem pode ser lá nas frutas de má qualidade, na elaboração da polpa, caso o iogurte seja adicionado de polpa, né? Ou polpas de fornecedores, sem controle do produto, são os principais responsáveis pela contaminação por mofos. Então, normalmente, o ingrediente polpa elaborado de frutas de má qualidade que podem transferir ao iogurte, quando faz adição de polpa, né, esse problema de gosto de mofado. Então, para evitar esse tipo de contaminação, recomenda-se a adesão de procedimentos operacionais que visa eliminar os riscos de contaminação, que a gente conhece bem, né, que são as boas práticas de fabricação, adotando procedimento padronizado de higiene operacional e estabelecer especificações de segurança para as matérias-primas, ingredientes e selecionar fornecedores. Então, caso a indústria ela opta por fabricar a própria polpa, né, isso não é muito comum. Então, ela faz toda a adoção, né, das medidas, das ferramentas de qualidade que estão aqui citadas. Mas o que é mais comum na elaboração de iogurte pelos fabricantes? Né? De comprar de terceiros, né, esses ingredientes. Então, estou falando da polpa. E essa seleção de fornecedor é um aspecto muito importante. Então, você deve comprar essa polpa de indústria que atende os padrões de qualidade. Né? Você pode fazer a solicitação, né, de informações ou de certificações que essa empresa que fornece a polpa possui, ver se ela atende os pré-requisitos das suas ferramentas de qualidade. Então, quando for fazer a aquisição dos ingredientes pela indústria, é muito importante fazer essa questão de seleção de fornecedores, daqueles que têm algum padrão de qualidade, ferramentas implementadas. Há empresas que têm certificações de qualidade e essas que nos atraem para produzir produtos de melhor qualidade. Então, essa questão aí de seleção de fornecedores é um ponto primordial. E de tempo em tempo, recomenda-se também fazer as análises microbiológicas, se a indústria tem laboratório, se ela tem estrutura, suporte, de tempo em tempo, né, com uma certa periodicidade, mesmo que venha com uma certificação técnica do seu fornecedor, é bom você fazer essa aferição dos parâmetros microbiológicos a fim, né, de tornar o processo mais rigoroso em relação ao controle de qualidade. Nós temos aqui outro defeito, que é o amargor. O amargor também pode surgir no produto de iogurte. E a possível causa no aparecimento desse defeito é na sua conservação, né, demasiadamente prolongada, de manter ele estocado por um tempo relativamente alto. Então, para este caso, uma possível solução é diminuir a taxa de inoculação do fermento utilizado. Então, para iogurte que for trabalhar com vida de prateleira um pouco maior, é diminuir essa taxa de inoculação. Outra questão que pode trazer o problema de amargor é a contaminação por micro-organismos de atividade proteolítica. De forma acentuada, também contribui para o problema. O que seria isso? Existem alguns micro-organismos que produzem, além de produzir enzimas, né, proteolíticas, o próprio micro-organismo pode ter uma atividade proteolítica de forma acentuada. Então, proteólise, né, proteolítica, é a questão da quebra da estrutura química da molécula de proteína. Então, se essa molécula for quebrada, a gente chama isso de peptídeos, né, esses derivados da quebra da proteína, né, eles que podem ser os responsáveis pela formação
dessa questão do sabor amargo no iogurte, né? Como em outros produtos lácteos também. Então, essa questão da contaminação, a gente também considera ela como possibilidade para contribuir na formação do problema. Nós temos um outro tipo de problema que é a insipidez, né? A insipidez é caracterizada pela ausência de sabor, ou seja, o sabor não é formado de forma desejável no iogurte. O iogurte é um produto que tem uma questão de sabor extremamente muito bem definido, né? O iogurte nós temos a percepção, né? Quando a gente abre a embalagem, ele tem aquela emanação, aquela liberação dos seus aromas e ele tem aquele sabor muito bem definido. E a insipidez é o que? Essa ausência desse sabor que caracteriza o iogurte. E esse problema, ele está relacionado com muitas das vezes com a má atividade dos micro-organismos do fermento. Então lembrem lá que é o Lactobacillus, Bulgaricus e Streptococcus thermophilus. Então, se eles podem estar viáveis, né? Vamos falar assim, saudáveis no momento da adição ali no leite para obter o iogurte. Mas o que pode ocorrer durante o processo fermentativo, né? Um possível desequilíbrio entre esses micro-organismos. Pode ter o quê? Tempo de incubação relativamente baixo, ou temperatura abaixo da ideal de incubação, que nós vimos lá que eles são termofílicos, então a temperatura é boa ali em torno dos 44 graus. Então, se não respeitar esse tempo de fermentação, temperatura de fermentação, considerando a possibilidade do desequilíbrio entre o Lactobacillus streptococcus, a gente fala que isso aí foi um processo fermentativo de má, né? Vamos falar assim, a conduta, né? Uma conduta foi errada. E aí implica na insipidez, que é esse aspecto sensorial, que é a ausência do sabor do iogurte. Então a gente corrige esse problema, né? A gente evita esse problema, né? A gente não corrige, a gente evita. A gente faz um efetivo e rigoroso controle do processo, principalmente do parâmetro de fermentação, evidentemente assegura esse problema. Então, o que é ponto crucial para controle do processo na elaboração de leites fermentados? É a atividade do micro-organismo, tá? Então tá aqui. A gente tem que ter um tempo adequado de incubação associado, né, juntamente com esse tempo adequado de incubação, a gente tem que ter a temperatura ideal de incubação do iogurte. Então a gente tem que colocar o leite que está sendo fermentado na temperatura que seja favorável para o desenvolvimento dos micro-organismos do iogurte. E aí você vai ter sucesso no processo fermentativo, acumulando lá os produtos que formam o sabor característico do iogurte. Nós temos aqui outro defeito que é a falta de acidez. Está muito correlacionado com o que nós citamos no slide anterior. Então aqui, ó, a atividade débil dos micro-organismos, né? Aquela baixa atividade pode ser responsável. Incubação por curto tempo, então eu preciso de um tempo necessário para que haja a produção do ácido lático, que está aqui a acidez. A temperatura de incubação abaixo da ideal, então esse aí também é um problema, foi citado no slide anterior. Então quando eu falo em controle do processo de elaboração de iogurte, parâmetros tempo, temperatura, eles são importantíssimos, tá? Existem outros, mas esses são, durante o processo de fermentação, esses são bem importantes. Além da possibilidade do leite ter sido contaminado por bacteriófagos, potencialmente inibidores do fermento utilizado, são as possíveis justificativas do problema. Então, para vocês terem ideia, a gente tem um problema relacionado à qualidade do leite destinado para a elaboração de iogurte com relação a bacteriófagos. São tipos de vírus que eles vão necessitar de bactérias para se multiplicarem, para se reproduzirem. Então, esse vírus presente no leite, né, o leite estando contaminado com bacteriófagos, eles farão uma invasão nas bactérias do fermento. Então, pensa lá o Lactobacillus e o Streptococcus sendo invadidos por bacteriófagos, é um tipo de vírus.
E aí eles vão usar a estrutura dessas bactérias para se multiplicarem, para se reproduzirem. E aí o leite vai cada vez mais aumentando a contagem de bacteriófagos. Aumentando a quantidade de bacteriófagos, mais bacteriófagos vou ter no leite para invadir outras bactérias do fermento. E aí eu vou ter um insucesso no processo fermentativo. Então, se o Lactobacillus e Streptococcus, que são responsáveis pela produção de ácido lático, eles sofrendo essa interferência por bacteriófagos, eles vão ter a sua capacidade reduzida ou inibida. E aí você não vai ter um processo fermentativo de sucesso. E aí não vai ter, consequentemente, o que? A produção do ácido lático. Então, essa seria a justificativa, né? Uma das justificativas com relação à baixa acidez ou falta de acidez. Lembrando que nós temos aqui a questão do tempo, tá? Nós temos a questão da temperatura e a qualidade do leite com relação aos bacteriófagos, que esses interferem muito na atividade do Lactobacillus e Streptococcus. Então, bacteriófagos é problema não somente para a elaboração de leites fermentados, como no caso do iogurte, também ele é problema lá na fabricação de queijos, porque esse mesmo processo, esse mesmo mecanismo de invasão da bactéria para usar a sua estrutura para a multiplicação, para a sua reprodução, vai acontecer o mesmo lá com as bactérias que foram adicionadas intencionalmente, né, por meio do fermento, para a elaboração de queijos. E aí você vai ter outros problemas relacionados a essa interferência do bacteriófagos lá nos queijos. Então aproveitei o momento do assunto, né, bacteriófagos, envolvendo aqui o produto iogurte e também para fazer um paralelo com a interferência na qualidade de queijos também. Nós temos aqui o problema contrário, né? Que o outro foi a baixa acidez e que é a acidez em excesso. Esse defeito ele é complicado para o iogurte, né? Então ele pode ser proveniente de falhas no controle do processo fermentativo, como incubação prolongada. Então o que significa, né? Atingir lá o pH de 4,6, que normalmente para o processo fermentativo. E no que atingiu o pH de 4,6, não houve o que? A inibição do processo fermentativo. E essa inibição a gente faz o que? Entrando com o resfriamento. A gente já viu isso em aula. Então, o que pode interferir também, né? Além dessa incubação prolongada, que chegou no pH de 4,6, não cessou o processo fermentativo com resfriamento ali do iogurte, os micro-organismos continuou na temperatura elevada e foi produzindo ácido, ele continuou. Então, passou do parâmetro de 4,6, que é o pH ideal. Temperatura elevada e velocidade do resfriamento influenciam na produção de acidez. Então, chegou ali no ponto de 4,6 e a temperatura continuou elevada, então os micro-organismos continuam produzindo ácido lático. Então, vai ter o acúmulo. Então, isso não é interessante no aspecto sensorial. E a velocidade do resfriamento, a gente tem que ir baixando a temperatura, né, de forma escalonada, mas de modo que essa temperatura venha caindo para inibir a atividade do processo fermentativo pelo Lactobacillus streptococcus. Diminuir a taxa do inócuo, né, do fermento, no caso, dos micro-organismos Lactobacillus e Streptococcus. Então, a gente pode, em alguns casos, diminuir essa percentagem que a gente adiciona, pode minimizar o problema, né, porque eu estou diminuindo a microbiota ali no leite, no caso. Outro fator de extrema importância a ser controlado é a conservação do produto final em condições ideais de resfriamento. Então, aqui que está o grande gargalo na produção de iogurte. Então, o fator aqui que a gente coloca de extrema importância é porque acredito que ele seja o maior responsável pelo problema de acidez em excesso, né? Então, pense que existe uma cadeia de distribuição do iogurte. O iogurte tem que estar constantemente resfriado, né? Ele tem que estar em condições de refrigeração. Então, ele saiu da indústria, ele foi para o caminhão, esse caminhão tem que estar refrigerado.
do caminhão até chegar à gôndola do supermercado tem que ser o mais rápido possível para que ele continue refrigerado. E o ponto de venda, né? Vamos colocar aí o exemplo mercado. O ponto de venda também tem que ter um controle rigoroso da temperatura no momento da comercialização do iogurte, porque se ele tiver elevação de temperatura, lembra que o iogurte tem quantidade de micro-organismos viáveis no produto final, ou seja, ele contém ainda lactobacillus streptococcus. E se elevar a temperatura, vai criar condições favoráveis para que eles voltem a ter atividade de fermentação, que é o quê? Pegar a lactose e converter em ácido lático. E aí vai ocorrer aqui o acúmulo de ácido lático no produto final. Então, eu chamei atenção para essa distribuição de cadeia do frio do iogurte, que ela tem que ser rigorosamente respeitada para que não afete a qualidade do seu produto final. Então, diante dessa visão mais macro, né, mais ampliada, então a gente vê que o controle de qualidade do iogurte, ele estende a fábrica, né? Até lá no momento de distribuição, as temperaturas de sua comercialização vão interferir na qualidade do produto final. Então é importante, né, que isso seja considerado, porque acredito que ali esteja e que seja um dos principais responsáveis por esse problema de excesso de acidez no produto final. Um efetivo controle da temperatura e de refrigeração soluciona o problema em questão. Então é um problema muito fácil de ser controlado, né? Ele está ao alcance, ele é possível, né? Mas ainda acontece problemas relacionados a essa questão da temperatura de distribuição e comercialização. Nós temos também um problema clássico no iogurte que é o gosto rançoso, né? Então, qual pode ser a causa, né? A contaminação por micro-organismos lipolíticos, ou seja, aqueles micro-organismos que fazem quebra dos lipídios, ou seja, a gordura do leite, né? Ali no caso do iogurte. E tratamento térmico deficiente também são causadores do problema. O controle efetivo do processo de pasteurização do leite corrige o problema. A medida preventiva para o problema é a comprovação da qualidade do leite. Então, aqui a gente tem que levar em questão que alguns micro-organismos têm essa característica lipolítica. Isso implica em consumir, né, quebrar os lipídios do leite e com essa quebra, né, com essa alteração química da gordura do leite, pode gerar ácidos graxos de cadeia curta que estavam ali nessa molécula de lipídio, né, ligados, e eles passando a serem acumulados ali no produto de forma livre de cadeia curta, normalmente eles são os causadores do problema de rancificação no produto de iogurte. E aqui fala da questão da temperatura, né? Porque a gente tem que ter um controle bastante efetivo lá no tratamento térmico, né? Que é a pasteurização do leite para a elaboração do iogurte. A gente tem que ser mais rigoroso, né? Tem que colocar temperaturas um pouco mais elevadas do que aquele leite que a gente pasteuriza para queijo, tá? Estou fazendo uma comparação de temperatura. E aí, dessa maneira, a gente tendo esse efetivo controle, a gente minimiza esse problema aqui dos micro-organismos lipolíticos, tá? Então, tem essa questão também.